esperar só um pouquinho que eu vou começar, vou aceitar aqui o pessoal, a gente já começa. Ok, então vamos começar. Uma boa tarde a todos e todas. Estamos já com um grupo bom, estamos com 31 pessoas participando de mais um dos nossos encontros, das nossas reuniões do Grupo de Pesquisa Educação Musical, Diferentes Tempos e Espaços, que nós chamamos carinhosamente de GRUPEM, e o Grupo Arte, Criação, Interdisciplinaridade e Educação, que nós também carinhosamente estamos chamando a partir deste ano de ArtCIED. Quero dizer para vocês, no início, então, dos nossos trabalhos de hoje, que teremos uma atração especialíssima para nós, que é a Fabiane, então, compartilhando conosco o seu projeto de mestrado. Então, isso vai ser muito importante para todos nós e todas nós. Mas antes, então, eu gostaria de já anunciar esta atividade de extensão que eu vou começar, então, a oficializar, né, que são esses encontros dos sábados. Eu vou explicar bem rapidamente, mas para que vocês possam entender, e depois a gente tem a nossa poesia para começarmos de uma maneira legal o nosso encontro com a cultura, com uma parte literária que é tão importante para nós. Mas então vamos às explicações iniciais. Nós já estamos desde, se não me falha a memória, desde 11 de junho, tendo as reuniões do GRUPEM e ArtCIED de forma virtual. Nós começamos uns 2 encontros anteriores, no entanto, eles não estão gravados. Mas a partir de junho, então, aí de 11 de junho, nós começamos a gravá-los. E temos, até a semana passada, que foi, então, no dia 19 de setembro, nós temos 14 encontros que foram gravados. Qual é o procedimento que eu fiz até agora? Até a semana passada, estão todos os encontros prontos. Eu organizei todos os encontros, eles têm também uma aberturinha, uma finalização, estão identificados, e estes 14 encontros, bem como o de hoje e os subsequentes até 19 de dezembro deste ano, também teremos gravado, e todo este material estará disponibilizado no nosso site, que daqui a pouquinho a Fábio já disponibiliza para a gente no site de novo, para lembrarmos, porque vocês já sabem, o nosso site Educação Musical Diferentes Tempos e Espaços, nós teremos um espaço, então, aí, para disponibilizar estas gravações das reuniões existentes, então. Para tanto, algumas pessoas solicitaram, e me parece bastante importante, eu já efetivei. Essas atividades, desde 11 de junho até 19 de dezembro, como atividades de extensão, com direito, então, à certificação. Como que isto ocorrerá? Por exemplo, tem hoje pessoas que estão começando a participar, então não participaram das 14 reuniões anteriores, mas poderão vir a fazê-lo. Por quê? Porque nós disponibilizaremos estes vídeos, e até agora nós não os tínhamos disponibilizado, e vocês poderão, então, assistir, e depois a gente vai ter uma espécie de formulário, como nós fizemos anteriormente no nosso evento internacional, e aí vocês vão preencher ali e encaminhar, e desta forma vocês terão a presença no encontro. De modo que nós teremos uma certificação de 60 horas, que é uma boa certificação. Então, tanto participando agora, quanto participando dos encontros subsequentes, e se não conseguirem participar de forma síncrona, não é? Poderão fazê-lo de forma assíncrona, e isso será registrado. Então, assim nós teremos, de uma certa maneira, fazendo jus à importância de todos os encontros que tivemos, oportunizando vocês e outras pessoas que também quiserem visualizar. Se não quiser também participar da atividade de extensão, pode ir lá e clicar, isso vai estar disponível gratuitamente online.
estará, então, no YouTube, e é o YouTube do nosso canal, também Educação Musical Diferentes Tempos e Espaços, que também depois a Fábio pode disponibilizar no nosso chat aí, e vão poder entrar para saber qual é o cômputo geral dos encontros no nosso site. Então, estão todos e todas convidadíssimos e convidadíssimas para poder acessar, e a gente vai ficar muito feliz com o acesso de vocês. Então, dito isso, vamos começar, então, fazendo jus ao grande encontro de hoje, né? Que é, então, a Fabiane já vai compartilhar com vocês as vivências musicais e suas contribuições para o desenvolvimento dos bebês. E assim, quero começar com uma poesia de Fernando Pessoa, que foi um importantíssimo poeta, que teve diversas personalidades nas suas poesias. Estou trazendo aqui para vocês, e que tem relação com o nosso encontro de hoje, que é uma poesia do Fernando Pessoa, Quando as Crianças Brincam. Lembrando, este importante poeta da língua portuguesa, que nasceu em 1888 e faleceu em 1935. E o Fernando Pessoa nos diz o seguinte: quando as crianças brincam, eu as ouço brincar. Qualquer coisa em minha alma começa a se alegrar. E toda aquela infância que não tive me vem, numa onda de alegria que não foi de ninguém. Se quem fui é enigma e quem serei visão, quem sou, ao menos sinta isto no coração. Então, com essa poesia Quando as Crianças Brincam, do Fernando Pessoa, eu convido, então, vocês a participarem desta reunião, então, que é a 15ª reunião Grupem e Arte Ciente, trazendo, então, as vivências musicais e suas contribuições para o desenvolvimento dos bebês. A Fabiane Araújo Chaves, eu apresento muito brevemente, mas eu quero dizer que ela é psicóloga, ela está, então, já na metade do seu mestrado em educação, mestrado profissional pela Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, na Unidade Litoral Norte, e vai compartilhar conosco, então, sua pesquisa. Eu vou tirar para dar espaço, então, para a Fabiane poder compartilhar com vocês a apresentação dela. Ok. Vou colocar aqui. Então, tudo contigo, meu anjo. Parabéns por estar chegando aqui. Estamos já na metade da nossa reta. Nem me fala. Estou que nem tu agora com 2 computadores, por isso que eu estou olhando para o lado. Tá ótimo. Então, acho que está indo. Isso. Então, na semana passada, até a gente combinou de falar um pouquinho sobre o mestrado. Deixa eu abrir aqui. Porque várias pessoas, né, eu convidei para a banca de qualificação e todo mundo fica, tá, já é a parte final, me diz aí como é que é, né? Então, tem pessoas que ainda têm dúvidas, e até para o pessoal aqui do grupo, né, quem pensa em fazer um mestrado, eu fiz bem rapidamente essa parte inicial, falando um pouquinho sobre o nosso mestrado, que eu acho que quem já está aqui do grupo já é privilegiado por já estar tendo esse conhecimento, essas informações, que quando a gente é de fora, né, eu, por exemplo, até pouco tempo atrás nem sabia da UERGS, a gente fica um pouco perdido. Então, eu queria começar, né, agradecendo a presença de todos, o carinho de todo mundo e de poder estar apresentando também meu trabalho. E queria perguntar, que vocês colocassem no chat, se quem já pensou, quem tem vontade de fazer mestrado, se alguém já teve essa ideia de fazer, para a gente ter uma noção. Vamos ver se alguém se encoraja. A Carol! A Tânia, Estevam, a Bárbara, Andréia, todo mundo. Coisa maravilhosa. Todo mundo. Isso aí. Todo Coisa mundo. boa. Isso, planos futuros, é bem isso, Jennifer.
E o que vocês pensaram, assim, que pode ser alguma dificuldade ou algum obstáculo? Alguém já pensou sobre isso? Tipo, ainda não tentou, tem muitos que estão na graduação, mas tem alguns que estão fazendo a pós, né, ou já terminaram, e, pode ter determinado obstáculo. Querem compartilhar com a gente? Oi, Fábio. Oi, Giacomo, tudo É bom? o Giacomo, tudo bem? Tudo? Posso falar? Pode? Então, um dos obstáculos eu acho que seria a escrita, né, acadêmica, porque muitas graduações no Brasil, assim, elas não têm o costume da escrita acadêmica, principalmente científica, né, o único contato que a gente, que eu não foi no meu caso, mas o único contato que as pessoas têm na graduação é o TCC, né? E ainda a gente tem alguns professores que muitas vezes pensam que para um TCC apenas e somente apenas uma revisão bibliográfica está bom, né? E revisão bibliográfica é aquilo que a gente faz na escola, não que não seja produtivo, porque é produtivo, né? Tu constrói um outro pensamento sobre o que já foi escrito. Então, daí é uma coisa muito precária que acontece ainda no Brasil, né? Muitas vezes não é culpa das pessoas, é que não foi passado para elas ou também não foi oportunizado para elas uma escrita mais aprofundada, simplesmente uma coisa simples. Sim. Muitas universidades, inclusive, nem TCC tem apenas a produção de um artigo que tu Sim. publica, daí tu não precisa fazer o TCC, É né? verdade. E também, infelizmente, há casos, né, que outro obstáculos são provas de mestrados assim que cobram conteúdos mais difíceis, como por exemplo mestrados em educação musical, né? E muitas vezes quando muitos candidatos, havendo para a mesma prova, mais candidatos do que vagas, fazem a prova, eles não passam, as vagas sobram, né? E a verba pública é desperdiçada. Esse é mais um obstáculo, né? As universidades não buscam refazer o processo ou não fazer um novo chamamento para fazer uma nova prova. Então, obrigada. Já como eu vou ler algumas questões ali que apareceram no chat para todo mundo acompanhar, mas a maioria, né, questão financeira, deslocamento, né, ou ainda não foi atrás, carga horária de trabalho, a questão às vezes da família, né, é mais complicado. E um pouco era meu também, eu sempre quis fazer mestrado, mas eu me formei, até tentei. Eu morava em Florianópolis, mas era bem difícil passar na federal de lá, também não estudei, na verdade. E também ficou um plano futuro, né? Tive filho, enfim. Então, até para compartilhar, muitos não me conhecem, mas já tenho 36 anos, já estou quase aí nos 40, então acho que sempre é tempo, né? Já sou formada há 11 anos, então é aquele sonho que fica na gaveta. Estou passando no lugar errado aqui. Então, até coloquei essa foto, né? Que tipo, são sonhos que a gente vai deixando na gaveta e aos poucos a gente vai abrindo e vai realizando, e o mestrado é uma delas, né? Então, o meu interesse pelo mestrado foi a questão do gosto pela pesquisa, que eu sempre tive, mas até o que o Giacomo falou faz sentido, e mesmo eu já tendo até trabalhado com pesquisa, já fui monitora de pesquisa, para mim a pesquisa do mestrado foi totalmente diferente, assim, até no início eu demorava a me localizar, assim, até falava para a Cris, nossa, eu nunca pesquisei dessa forma, eu nunca tinha feito uma revisão de literatura, né? E comecei a gostar e ver que realmente é muito mais fácil trabalhar com esse modo de fazer pesquisa, que a gente, né, começa a fazer bem certinho do que só pegar artigos aleatórios, por exemplo, né? E também a questão da qualificação profissional, que dependendo da carreira que a gente quer seguir, um mestrado conta muito, né? Para a gente estar trabalhando, enfim, né? Quem quer dar aula, quem quer trabalhar em escolas, conta muito essa qualificação. E ali o nosso mestrado da UERGS é mestrado profissional, né? Depois vocês vão ver que eu vou falar da minha pesquisa, gera um produto, né? A gente tem esse compromisso, e ele é diferente um pouco do acadêmico, eu botei bem resumido, né? Que o acadêmico é voltado mais para pesquisa, academia, conhecimento, e o profissional também tem a pesquisa, o conhecimento, mas ele também visa colocar em prática aquilo que a gente está trabalhando, né? Então, ele também tem esse viés. E falar... saiu desconfigurado aqui. Deixa eu ver se os outros também. Enfim, cortou, não sei porquê. Então, daí vou falar um pouco sobre o meu trabalho,
mas acho que tinha uma. Acho que tinha um outro slide que falava sobre as disciplinas, né? Durante o mestrado tem uma prova de seleção, que esse ano, por exemplo, ali na UERGS foi apresentar um projeto de pesquisa, porque foi totalmente online. Quando eu entrei era uma prova, né, que fazia sem consulta, obviamente. Porém, assim, em relação às leituras que o Giacomo falou, tem indicação de leituras no edital, então, por exemplo, eu fiquei um ano me preparando para poder fazer essa prova, né, com base nos autores indicados. Tem a linha de pesquisa que tu vai escolher o foco do teu trabalho. Tem a possibilidade, caso não passou no processo seletivo, pode fazer uma disciplina como aluno especial, que tem um edital que abre com algumas vagas em algumas disciplinas eletivas, e que se tu cursar aquela disciplina, eu vejo como vantagem de tu já conhecer o funcionamento do mestrado, de tu já conhecer o professor, por exemplo, e escolher se tu quer trabalhar com ele ou não também, né? E já ter esse conhecimento, e quando tu entrar no mestrado, tu também consegue aproveitar essa disciplina. Então, para mim também, ter feito como aluno especial, que eu fiz durante um ano, porque quando eu descobri o mestrado aqui em Osório, eu não sabia que tinha, porque eu morei 11 anos em Florianópolis. Quando eu descobri que tinha aqui, eu já tinha passado a inscrição para o processo seletivo, mas ainda não tinha do aluno especial. Então, fiquei de olho, me inscrevi e entrei, e para mim ajudou muito. Então, é uma dica que eu deixo para vocês, né? Vocês já estão tendo todo esse contato, mesmo que não queiram, né? Ou pode ser com a professora Cristina ou com outro, mas já estão tendo esse contato para já estar pesquisando e né, tentar botar esse sonho em dia. Então, o meu trabalho ali, que saiu cortado o título, são as contribuições das vivências musicais, as vivências musicais e suas contribuições para o desenvolvimento dos bebês. Eu estou apresentando a minha pesquisa, o meu projeto de pesquisa e a minha qualificação. Então, a gente faz a pesquisa, o projeto durante um ano, o que a gente vai pesquisar, qual que é o método que a gente vai utilizar, qual o referencial teórico, e a gente apresenta para uma banca, né, que no caso a minha banca vai ser na sexta-feira que vem, qualificando o nosso trabalho. Essa banca vai dar algumas contribuições, algumas orientações, e daí, então, no próximo ano, a gente coloca a nossa pesquisa em prática. Daí a gente faz a coleta de dados, a análise dos dados, e depois a gente defende o nosso trabalho, apresentando os resultados da pesquisa, e, enfim, o tão sonhado título. Então, esse meu trabalho, ele está, né, como a professora Cristina falou, está na metade, ele está em processo de qualificação. A minha banca é a professora doutora Jane Felipe de Souza, da URGS, a professora doutora Sandra Monteiro Lemos, da UERGS, acho que vocês já conhecem, e a professora doutora Verenice Camargo da Silva, que é da UERGS também. Então, esse meu trabalho eu dedico ao meu filho Nicolas, por me possibilitar as vivências e encantamento pela temática da música para os bebês. Então, eu quis colocar isso no trabalho, eu disse para a Cris que eu ia botar na qualificação, né? Vai que eu pego Covid e não chegue até a defesa. Não, brincadeira, mas já para registrar que foi como tudo começou, né? Eu nunca tinha tido contato com educação musical, teoricamente, e nem, né, não toco nenhum instrumento, como quem me conhece sabe. Mas com o meu filho, né, ele hoje vai fazer, agora em novembro, 10 anos, eu tive contato com as vivências musicais e sempre considerei muito importante, né? Eu morava em Florianópolis e lá tinha bastante oportunidade, então eu sempre levava ele, né, nas vivências que tinha em rua, ou então nas livrarias no shopping, tinha bastante, eu sempre procurava levar ele, porque eu sempre achei que iria contribuir com o desenvolvimento dele. Também tinha aula de musicalização na escola, e ele também sempre teve vários instrumentos musicais. Então, meu interesse, meu contato com as vivências musicais e com a música começou quando ele era bebê. E em 2018, como eu falei para vocês, eu entrei como aluno especial, né, e foi com a professora Cristina que eu comecei a disciplina de educação musical, e daí comecei a me interessar por essa temática. Então, na introdução do meu trabalho, eu falei um pouco desse meu interesse, como a professora Cristina falou, sou psicóloga, eu também faço licenciatura em pedagogia, estou no último ano, e esse interesse surgiu, né, também a partir do meu trabalho, que eu sempre gostei muito de trabalhar com crianças, com bebês,
e acredito que as vivências musicais contribuem para isso. Mas, para delimitar essa pesquisa, também não foi do dia para a noite, assim, foi um processo. A gente começou pensando em investigar mulheres grávidas e a audição intrauterina, seria uma pesquisa em um hospital, e depois a gente foi refinando os interesses, né, até porque o mestrado profissional ali da UERGS em educação é com foco na educação básica, então a gente adequou essa pesquisa com bebês para poder ser feita a pesquisa numa escola em Porto Alegre. No entanto, né, veio a pandemia e a gente mudou mais uma vez, continuou sendo com bebês, mas em vez de fazer numa escola, né, devido a não estar tendo aula, foi mudado para ser feito de maneira online. Então, também para vocês verem que às vezes a gente tem uma ideia de pesquisa, mas tem todo um refinamento quando a gente inicia o mestrado. Eu também falei da importância da relação mãe-bebê, né, que isso a gente sabe que é fundamental, as mães conhecem muito os seus bebês, cada choro, né, cada resmungo deles a gente conhece, e o quanto é importante essa relação desde o período da gestação, né, que se estabelece esse vínculo, e alguns serviços, inclusive, oferecem vivências musicais para auxiliar no fortalecimento de vínculo entre as mães e os bebês. Então, também para mostrar o quanto é importante as vivências musicais. As concepções sobre o bebê, eu também falei um pouco na introdução, que antigamente a gente acreditava que o bebê não era capaz de fazer nada, assim, tipo, enquanto estava na barriga da mãe. E hoje em dia a gente sabe, até Papalha e Fieldman, de 2013, mostram, né, que o bebê consegue reagir aos estímulos maternos, estímulos sonoros, ele reconhece a voz da mãe, e isso acontece mais ou menos a partir da 26ª semana. Então, essa interação começa desde a gravidez até depois que o bebê nasce. Também falei um pouco sobre a importância da música desde a gestação, né, e também trouxe Oliveira et al., de 2006, que ele fala, né, que para a construção da personalidade da criança e o comportamento social é muito importante proporcionar essas vivências musicais e um ambiente, né, que proporcione essa sensibilização musical, que quanto mais cedo as crianças tiverem essas vivências, né, e estímulos musicais, melhor para o seu desenvolvimento de habilidades. Trouxe também um subcapítulo falando sobre investimento em musicalização para bebês, que eu relacionei um pouco com a questão da nossa sociedade de consumo, que a gente fala muito em ter, né, ao invés do ser. Então, às vezes, o mais importante é eu ter, eu dar coisas para o meu filho do que eu proporcionar vivências e experiências para ele. Então, seria muito importante, né, proporcionar essas vivências musicais, né, investir não só financeiramente, ou às vezes nem precisa ser financeiramente, mas investir nessas vivências que vai estar proporcionando, né, no desenvolvimento dele, do que só ficar dando presentes e objetos, né, que vai se perder com o tempo, né, não vai deixar de ser necessário. Enfim, é uma discussão bem grande sobre isso. E também ali que saiu cortado, um subcapítulo sobre as vivências musicais na escola, uma alternativa viável para o estímulo a partir da música. Então, a gente sabe que as escolas já têm por prática proporcionar as vivências musicais, né? Então, até por isso, o meu trabalho seria feito em uma escola. Mas também a gente conseguiu adequar nesse momento de pandemia para que não só as crianças que estejam matriculadas em escolas, mas também aquelas que não estão, porque tem a obrigatoriedade a partir dos 4 anos, e a nossa pesquisa é de 0 a 2, como eu vou falar depois, mas de estar oportunizando essas vivências e esse aprendizado também para as mães. E esse trabalho pode servir também para futuro, né, informação de professores em escolas de educação básica, que também pode contemplar os estudantes de licenciatura, graduação e pós-graduação em música. Então, as minhas questões de pesquisa são: quais os comportamentos dos bebês se repetem a partir das suas participações nas vivências musicais online? Em quais momentos da rotina diária as mães costumam realizar vivências musicais com seus bebês, segundo o relato das mesmas? Quais comportamentos ou ações dos bebês mais se destacaram durante a realização das vivências musicais em casa com suas mães? E de que forma ocorre a interação entre mães e bebês durante a realização de vivências musicais?
O meu objetivo geral: investigar os efeitos das vivências musicais no desenvolvimento dos bebês a partir do relato das mães. Então, eu sempre vou considerar o relato das mães, né, e não a observação direta do comportamento dos bebês. Na revisão de literatura, eu utilizei, né, principalmente revistas científicas online em português, de quales A1 e A2, na área de educação, psicologia e música. E as palavras-chave que eu utilizei foram as seguintes. Naquele primeiro momento, como eu falei, né, do início da pesquisa, eu usei intrauterina, audição, gestante, grávida, gravidez, desenvolvimento cognitivo, bebê, educação musical, música e musicalização. Depois a gente mudou algumas coisas na pesquisa, fiz um refinamento, utilizei desenvolvimento cognitivo, bebê, educação musical, música e musicalização. Então, de um total de 76 materiais, foi feito esse filtro e a gente utilizou 17 materiais para revisão de literatura. Em relação ao ano das publicações encontradas, eu percebi que o maior número foi de 2006 a 2010, teve 9 publicações, talvez devido à obrigatoriedade da música, né, que foi em 2008, enfim, nas escolas, né, pode ser por esse motivo. Nos anos 2000 a 2005, a gente teve 5 publicações, nos anos 2011 a 2015, 3 publicações. E de 2016 a 2020 não teve nenhuma publicação, né, nas revistas de qualis A1 e A2. Mas, de qualquer forma, mostra o quanto é importante a gente estar desenvolvendo pesquisa sobre essa temática. Faz 5 anos que não tem nada publicado nesses periódicos. Em relação à natureza das publicações, eu encontrei 5 publicadas em artigo, em periódico, né, científico, e 12 em comunicação oral em anais de congresso. Então, também, né, quase o dobro, mais que o dobro, né, em anais de congresso, e o que mostra a importância também da publicação em periódico científico. Não que em anais de congresso não esteja, né, valendo, é científico também, mas às vezes o trabalho não está publicado de forma completa, às vezes ele está só um resumo expandido, por exemplo. Então, a importância da gente encontrar esse artigo completo, né, porque às vezes faltam algumas informações. Em relação à revisão de literatura ainda, foi feita, então, a partir dos 17 títulos, uma categorização. Então, encontrei 6 categorias, né, em relação aos temas que se sobressaíam em cada artigo. Então, a primeira, contribuição dos estímulos musicais durante a gestação. Eu achei um artigo da Hilari, de 2002, e de Jaber, 2012. Contribuição da música na redução de ansiedade em mães de bebês prematuros. Teve 2 artigos também, um de Vaz e Fonseca, 2010, e outro de Perrone e Oliveira, 2012. Comportamento dos bebês durante as práticas musicais, também 2 artigos. E os 2 são da Beatriz Beyer, de 2001 e 2003. Os 2 ela falou sobre o mesmo trabalho dela, que é um grupo de música para bebês, né, que ela tinha. Relação mãe-bebê, influência e afeto nas práticas musicais. A gente teve 4 materiais, de Steve Beyer, 2003, Stan Schmidt, 2007, Raniro Jolie, 2010 e Adesse, 2012. A categoria que mais teve materiais fala sobre o efeito da musicalização no desenvolvimento infantil. Teve 6 artigos e anais, né, de eventos, e é de Oliveira et al. 2006, Brook 2007A e 2007B, Beyer e Assenburg 2009, Correia e Beyer 2010 e Will et al. 2010. E a última categoria, significados da canção de ninar para adultos e crianças, teve um único material de Steve Beyer 2004. Então, para fazer o referencial teórico da pesquisa, eu coloquei os principais tópicos, né, e desenvolvi sobre esses assuntos, o que eu vou me basear depois também para fazer as análises. Então, eu dividi esse capítulo em 3 subcapítulos. No primeiro subcapítulo,
fala sobre o nascimento do bebê e o seu desenvolvimento nos primeiros anos de vida. Que eu dividi ele em vários tópicos. O primeiro tópico fala, nasce um bebê, nasce uma mãe, principalmente baseado em Papalha e Fieldman, 2013. Então, fala um pouco sobre a questão da mãe, que é quem gera, mas também a mãe é quem cria. Nessa pesquisa a gente vai considerar, né, eu falo sobre os relatos das mães, mas não só a mãe como sendo uma mulher que deu a vida àquele bebê. Pode ser o pai, a avó, a tia, a babá, enfim, quem representa aquele papel, né, de cuidador daquele bebê. Também falei sobre o desenvolvimento humano, baseado em Papalha e Fieldman, 2013, que eles falam sobre, né, que as pesquisas sempre estão vendo, né, sobre esses processos de desenvolvimento que acontecem durante toda a nossa existência. E os cientistas, eles separam esse desenvolvimento em 3 aspectos: cognitivo, físico, né, e psicossocial. Desculpa, aqui na minha cola. E psicossocial. E nesse trabalho a gente vai considerar principalmente o desenvolvimento físico e cognitivo dos bebês. No meu trabalho, eu apresento tabelas, né, que mostram esses desenvolvimentos. E também eu apresentei uma tabela que mostra sobre esses desenvolvimentos conforme 5 perspectivas, né? Então, fala um pouco da perspectiva psicanalítica, da perspectiva da aprendizagem, da cognitiva, da contextual e da evolucionista. A perspectiva que eu estou baseando no meu trabalho é a cognitiva, né, com base nos estudos de Piaget, porque é a que eu mais me identifico e também encontrei várias pesquisas do mesmo enfoque, né, que também se baseiam em Piaget, como, por exemplo, da Hilary, da Pecker e da Patrícia Kebak, que eu vou apresentar depois. Também falei teoria construtivista de Jean Piaget, com base em Legendre, Piaget e Helder, 2002. Então, fala um pouco sobre o construtivismo e a epistemologia, né, criada por Piaget desde 1950, e que ele ficou conhecido por ter elencado, né, o desenvolvimento da criança conforme o desenvolvimento da sua inteligência, né? Ele acredita na questão do desenvolvimento cognitivo, né, e que existem categorias que as crianças vão se encaixando. Claro, não tem um período exatamente para cada categoria, é sempre aproximado, mas ele acredita que as crianças estão em constante evolução e essas categorias são resultado de um processo, né, vinculado ao esforço de cada sujeito em se adaptar ao meio, né? Então, ele procurou compreender essas categorias e o nosso trabalho se baseia na categoria que diz respeito ao período sensório-motor, né, que se baseia na criança durante o primeiro estágio do desenvolvimento, que é de 0 a 2 anos. Também falei um pouquinho sobre já é um bebê mesmo antes de nascer, com base em Papalha e Fieldman, 2013, que falou um pouco desse bebê enquanto está no ventre materno, né, que embora a gente vá trabalhar com bebês já formados, é bom só dar uma revisada, né, para mostrar o quanto é importante também essa relação mãe-bebê antes do bebê nascer. Falei também do desenvolvimento físico do bebê nos primeiros anos de vida, conforme Papalha e Fieldman, 2013 também, que mostra um pouco a questão do cérebro, né, o quanto é importante para o processo de crescimento do bebê e do desenvolvimento também dos sentidos, né? Então, por que é importante estimular o bebê em seus sentidos e também a questão da motricidade e do vínculo. Então, fala um pouco sobre isso. Desenvolvimento cognitivo do bebê nos primeiros anos de vida, também baseado em Papalha e Fieldman, 2013, e também em Piaget e em Helder, 2002. Então, como essa pesquisa se apoia na teoria piagetiana, eu falo um pouco desse período sensório-motor, e que é o primeiro dos 4 estágios, né, proposto por Piaget, e esse período também ele é dividido em 6 subestágios, né? Então, eu também falei sobre esses subestágios no trabalho, apresentei tabelas, enfim, ali certinho. E o último tópico é estimulando o bebê conforme a abordagem de Piaget. Então, que eu falo um pouco sobre a importância, né, principalmente baseado em Borges, Castro e
Bessa 2016. Eu falo um pouco da importância desses estímulos, né, aos sentidos e à psicomotricidade do bebê, que é o que o bebê mais desenvolve nesses 2 primeiros anos, segundo Piaget. Então, assim, o desenvolvimento dos bebês a partir, né, das vivências musicais não foi uma questão abordada por Piaget, mas a gente viu que nesses escritos dele a gente conseguiria relacionar. Outro tópico, outro subcapítulo é em relação à educação musical, né, e eu tratei daí da educação musical para bebês. Então, falei um pouco, né, dessa questão do fascínio que a música desperta em todos, que ela é fonte de entretenimento, diversão e também de reflexão, está presente na nossa vida de várias formas, mas que a música não é só aquilo de ensinar um instrumento, né, como muitos pensam, mas também a questão da apreciação do som leva a pessoa a se desenvolver, por isso que é importante também com os bebês. E que quando a gente pensa nesse conhecimento musical, em se tratando de bebês, é muito mais importante que o educador tenha conhecimento, né, e saiba o que ele quer fazer, tenha objetivos claros para que ele consiga alcançar, né, os objetivos dele. Daí eu trouxe também aí a Mafiolete 2012, que ela considera que a musicalidade é um traço humano que se mostra em idade muito precoce. Assim que nasce, o bebê é atraído pela melodia que ouvia antes de nascer. O interesse pela reflexão de voz e pelo ritmo das palavras é uma tendência espontânea dos bebês e está presente praticamente em todas as culturas. Eu também falo da Paula Pecker, 2017, que ela fala que demorou até para que os cientistas e pesquisadores tivessem interesse, né, nessa temática e em relacionando bebês e a música, e também o Gordon, 2015, que é um renomado estudioso, né, que até hoje é atual, e ele ficou conhecido mundialmente pelos seus estudos que enfatizam a aprendizagem musical de recém-nascidos e em crianças de idade escolar. A Quebec também, quando relaciona a questão da educação musical para bebês com Piaget, daí eu trouxe um pouco da Patrícia Quebec, 2013, que ela fala, né, que a criança ela tem estruturas permissíveis à assimilação e à acomodação de novos conhecimentos, e vivenciando e se apropriando dessas ações, né, a partir da experiência, acaba tendo um aprendizado de forma ampla. Então, quando se proporciona às crianças um leque de possibilidades de refletir sobre musicalidade e de realizar experiências musicais, amplia-se também a sua condição de compreender o mundo. E o outro subcapítulo, educação digital em tempos de isolamento social. Então, eu trouxe a partir de Pérez Gomes, falar um pouco das mudanças nesse nosso contexto, né, educacional, que com as novas tecnologias está tendo muita mudança, né, nesse aprendizado, agora educação digitalizada, e é que é urgente, né, que a gente pense nessas novas formas de comunicação. E, a exemplo disso, a nossa pesquisa, que teve que ser modificada em função das aulas não estarem acontecendo presencialmente, então as vivências serão realizadas de forma remota. Na proposta metodológica do trabalho, eu trouxe, então, eu separei a metodologia em duas partes. A primeira, eu falei sobre a metodologia do projeto de extensão, que a gente já apresentou algumas vezes aqui para vocês, e como eu digo, né, foi um presente da quarentena esse grupo, porque se fosse presencialmente, né, até poderia participar da extensão, mas não poderia estar tendo essa troca tão constante que a gente está tendo. E é o projeto de extensão Vivências Musicais para Bebês e Famílias, que faz parte, né, de um programa da UERGS também, orientado pela professora Cristina. O objetivo geral desse projeto é oportunizar vivências musicais para bebês e suas famílias, contribuindo para o fortalecimento de vínculos afetivos e desenvolvimento integral das crianças. Isso. A Ber também. Obrigada, Jéssica. E eu vou mostrar aqui para vocês rapidamente
E no dia da qualificação, não sei se eu vou conseguir mostrar. Só um pouquinho. Mas aqui para vocês acho que dá. O material que a gente fez, deixa eu ver se está mostrando. Isso. Dos integrantes do nosso projeto de extensão e de quem está contribuindo conosco. Então, a professora Cristina, a Jennifer, eu, a Ana, a Bárbara, a Carol, o Estevam, a Jéssica, o Marcos, a Nicole e a Patrícia. Então, esse é um material que a gente vai mandar para as famílias, né, que forem selecionadas para participar, e para mostrar que é um grupo super competente e, né, engajado nesse trabalho. A maioria trabalha já com música, né? Então, tá contribuindo bastante para mim, está sendo muito bom esse aprendizado. Então, esse projeto de extensão, ele faz intersecção com o meu projeto de pesquisa, e que foi super importante, né? Também a professora Cristina está proporcionando. Isso é uma coisa que eu vejo, assim, vários orientadores. Eu não tenho, nossa, nada para reclamar da professora Cristina, e só agradecer o tanto que ela sempre está contribuindo com a gente, sempre está disponível, sempre está nos auxiliando, né? Então, esse projeto foi uma das coisas que ela conseguiu interseccionar para que a minha pesquisa conseguisse acontecer. E a gente vai estar... isso, pode se achar. Mas é verdade, porque a gente vê cada coisa que, por favor. Então, esse projeto de extensão vai estar proporcionando vivências musicais para bebês e famílias, né? Obviamente, vai ser feito um formulário de inscrição, a gente vai começar a divulgar no dia 5, agora de outubro. As pessoas interessadas vão preencher o formulário e vão ser selecionadas 10 famílias. Os principais requisitos é que sejam mães de bebês de 0 a 2 anos, né, que é o período de desenvolvimento conforme Piaget, que foi selecionado para a gente trabalhar, que elas tenham acesso à internet, tenham disponibilidade de estar fazendo essas chamadas de vídeo, participar das entrevistas, né, isso são os principais, pode ser de qualquer lugar do Brasil, do mundo, enfim, desde que ela possa participar de todos os trabalhos que a gente vai realizar. Então, vão ser feitas as vivências, algumas síncronas, outras assíncronas. Serão 8 semanas de vivências síncronas. Cada semana vai ser um integrante do projeto que vai proporcionar as vivências. A gente já tem todos os planejamentos prontos. É uma pesquisa-ação, né, conforme TRIP 2015. Então, é uma pesquisa que vai ocorrer, a vivência vai acontecer, depois a gente fala, tá, Rubi? Vai acontecer a vivência, e daí a gente vai poder se reunir, analisar, ver se tem alguma coisa para mudar para o próximo encontro. Além dessas vivências, que vão ser nas quartas-feiras, a gente vai estar enviando nas sextas-feiras uma vivência assíncrona, ou seja, uma história, uma música que a mãe vai realizar com seu bebê durante o seu dia a dia. Antes de começar, as vivências serão feitas entrevistas individuais com cada mãe, né? E durante as vivências vão ser enviados formulários para que eles preencham, né? Falando sobre como é que foi as vivências, se ela fez, se ela não fez, se ela fez mais de uma vez, como é que a criança se comportou. E também terá uma interação online por um grupo de WhatsApp. Todas as músicas, a gente considera que é importante a repetição para os bebês, então todas as músicas que forem trabalhadas, a gente também vai enviar nos grupos, né, no grupo de WhatsApp, para que se elas quiserem repetir mais vezes, não me enlouquece, que a gente possa repetir mais vezes com os bebês. As vivências vão ser online, ao vivo, e vai ter duração de em torno de 30 minutos. E também a gente cabe salientar que, por exemplo, a gente não vai querer que um bebê de 2, 3 meses fique ali, né, na tela do computador vendo o que a gente está fazendo. Não, a gente também pensou nisso, a gente vai fazer um vídeo explicando como que as mães devem interagir com a criança no momento das vivências, porque a ideia também é estar ensinando as mães a interagirem. Então, a gente vai ensinar como que, né, que o bebê nem precisa estar olhando para a tela, desde que a mãe olhe e faça com ele os movimentos.
E também, para quem não for selecionado, a gente pensou em 10 famílias, porque é mais fácil da gente, como a gente quer ver as famílias interagindo, né, na tela do computador, então a gente pensou em 10, porque senão não vai caber todo mundo, e essa visualização para a gente é importante, mas as famílias que não ficarem nas 10 primeiras, a gente vai mandar todos os materiais, né, por uma lista de transmissão, na medida que for acontecendo. Só que daí não vai ter as entrevistas, não vai ter as vivências síncronas. A gente também vai enviar para as famílias um kit musicalização, que a gente está construindo, porque a gente entende que se a gente fosse fazer as vivências, por exemplo, numa escola, numa sala, enfim, a gente levaria alguns materiais para que os bebês pudessem interagir. Como cada um vai estar na sua casa, a gente não conhece as famílias, a gente não sabe o que eles têm, então a gente vai dar como estímulo e também para mostrar que com materiais simples, né? Ali tem um chocalho feito de garrafinha PET, que as famílias vão poder botar o arroz, feijão, pedrinha, enfim, o que quiserem. 2 madeirinhas redondinhas, assim, comprida, que são as clavas, uma flauta de pã de canudinho, a pipa de fita, que é uma argola com umas fitas penduradas e 2 guizos, e uma garrafinha da Calma, que é uma garrafinha transparente com glitter, para as famílias botarem água, que também vai fazer o som. Então, para mostrar que eles também podem fazer outros instrumentos para interagir com os bebês. As vivências vão começar no dia 26 de outubro e vai até 16 de dezembro. E a metodologia do projeto de dissertação. Então, a minha abordagem é qualitativa, conforme Bogdan e Bicklin, e daí eu falo na pesquisa, né, sobre as 5 principais características que eles consideram em relação à pesquisa qualitativa. É uma pesquisa documental, conforme Moreira, 2010, e Marconi Lacactus, 2003. Então, o que meu projeto tem a ver com as vivências, né? Então, o meu projeto vai coletar os documentos resultantes das vivências musicais. Então, o projeto de extensão vai fazer as entrevistas. Vai ser a entrevista inicial, antes das vivências, e entrevista final com as mães. Essas entrevistas vão ser gravadas, vai ser pelo Google Meet. Então, eu vou pegar as gravações, eu vou pegar todos os materiais de forma bruta, né, que até Moreira fala, que é um material de fonte primária. Eu vou pegar esses materiais, vou transcrever e vai ser os materiais que eu vou analisar na minha pesquisa. As entrevistas, os formulários e a interação no grupo do WhatsApp. E depois eu vou fazer a análise de conteúdo conforme Moraes, 1999, que ele cita 5 etapas, né? Que é a preparação das informações, unitarização ou transformação do conteúdo em unidades, categorização ou classificação das unidades em categorias, descrição e a interpretação. E daí aqui eu fiz um esquema que mostra a relação entre o projeto de extensão e o projeto de dissertação. Então, são 2 círculos, assim, achatados, um do lado do outro, só que a ponta direita né, tô descrevendo a imagem aqui, a ponta direita do círculo do projeto de extensão intercala com a ponta esquerda do projeto de dissertação. Então, nesse centro é a professora orientadora, né, que é a Cristina, e eu, né, que faço parte dos 2 também. No lado esquerdo são os bolsistas voluntários, né, estudantes de licenciatura em música e de pós-graduação em educação musical, e no projeto de dissertação, a estudante do mestrado. Então, como vai se intercalar esse conhecimento? O cronograma investigativo, então, acho que para cá também não é tão importante, mas só para mostrar, né? Então, agora em outubro eu qualifico, tem orientações até o final do projeto, a qualificação, tem as correções, né? Transcrição dos dados até dezembro, janeiro, né? À medida que for acontecendo, a gente vai transcrevendo e já depois fazendo as categorias desses dados para ali por março, abril, maio fazer as análises e escrever o projeto final. Eu fico olhando o chat ali, mas depois eu respondo. Para defender em julho do ano que vem. Tá? Então, tudo der certo, vamos defender em julho. Não, mas vai dar assim.
O produto educacional, então, como eu falei, o nosso mestrado é um mestrado profissional e ele exige, né, na verdade, que se gere um produto do nosso trabalho de pesquisa. No meu caso, eu tenho 3 produtos. O primeiro produto é o nosso site, super site, que vocês já ouviram falar bastante, vão ouvir falar ainda mais, que eu já coloquei ali no chat. Então, é um site de livre acesso, né, e ele tem uma aba que é Educação Musical para Bebês e Famílias. Essa parte do site, que é um site do projeto de pesquisa, né, do Educação Musical, Diferentes Tempos e Espaços, e nessa aba, Vivências Musicais, eu vou ficar responsável pelos conteúdos. Então, claro que eu vou contar com a ajuda dos universitários, né, em relação à produção de material, mas eu que vou ser responsável por estar administrando esse espaço. Então, é um site de livre acesso, que já está em funcionamento e que daí tanto famílias quanto educadores podem, né, e estudantes podem estar pegando materiais lá. Por enquanto ainda não coloquei os materiais, mas futuramente vão ter. Também cursos permanentes, né, sobre educação musical para bebês e famílias. Então, é um produto que pode ser gerado em parceria, né, com os estudantes da licenciatura em música e da pós-graduação de educação musical, que pode proporcionar também esses cursos de formação para professores da educação básica e também de educação infantil. E outro produto que a gente vai fazer é um e-book, que também relativo a atividades musicais, né, para bebês e famílias, que será distribuído gratuitamente para as famílias e, né, para interessados, a fim de democratizar esse conhecimento. E então, resultados preliminares. Então, já temos alguns resultados, na verdade, algumas coisas que já estão em andamento. Articulação com o projeto de extensão. Então, isso é bem importante, que, por exemplo, agora eu vou qualificar e eu já tenho a data para começar a coletar os dados, eu já sei todo o funcionamento do projeto de extensão, então já tenho a garantia, né, porque isso também é uma dificuldade às vezes, a gente fazer uma pesquisa, de ter que ir atrás dos sujeitos, ver se as pessoas vão querer responder, ver se, né, se dá certo, daí atrasa, enfim. Então, já é um resultado importante que eu já tenho toda essa articulação para a minha coleta de dados. Os planejamentos dos encontros, então, também já estão todos elaborados, claro, falta algum outro detalhe, mas já está tudo pronto, a gente já sabe tudo que vai ser feito em cada semana, a gente tem semanalmente nas quartas uma reunião com a Cristina e nas quintas de manhã a gente tem uma reunião do projeto, então já está acontecendo super bem, o grupo está super entrosado. E a elaboração do site, que já está em funcionamento, né? Então também é um resultado preliminar. Falta adicionar os conteúdos, mas o site já está funcionando. E é isso, algumas referências que eu usei na apresentação. Muito obrigada. E a propaganda da nossa UERGS e o convite para quem quiser assistir mais uma vez. Obrigada. Parabéns, Fabiane, muito obrigada pela apresentação. E é tão bom a gente conseguir, então, assistir o trabalho, né, chegando nesse momento, assim, no momento da metade do mestrado, e que aí a gente consegue compartilhar com vocês, então, como é que é esse processo. Eu acho que esse também é um intuito, né? A gente democratizar esse saber. Afinal de contas, o que esse pessoal faz no mestrado, né? Então, acho bem importante. Semana que vem nós teremos a satisfação também de conhecer o trabalho do Estevão, né? Então, é bem importante nesse momento aqui que a gente possa também conversar com a Fabiane, perguntar coisas, sanar dúvidas que venhamos a ter sobre o trabalho dela, e que é um trabalho que está focando, então, os bebês, um importante segmento para a gente começar a trabalhar, né? E eu, antes de abrir para as perguntas de vocês, e gostaria imensamente que vocês as fizessem e pudessem abrir os seus microfones e verbalizarem essas perguntas, eu gostaria de fazer um destaque para um aspecto que eu não sei se vocês conseguem se atentar em relação ao mestrado,
e principalmente ao mestrado profissional, que tem essa característica extremamente importante da apresentação para a sociedade de seus produtos, né? Então, além de fazer um trabalho de investigação com todo o rigor científico, e sim, isso é requerido e é esperado do mestrado profissional também, a semelhança do que o mestrado acadêmico faz. Todavia, nós temos algo a mais no acadêmico e talvez algumas pessoas, não quero dizer vocês, mas existe uma corrente que entende o mestrado profissional como um mestrado, entre aspas, mais fácil. Acho que, inclusive, é ao contrário, porque a gente tem que fazer tudo aquilo e mais um pouco. E este e mais um pouco são os produtos. É requerido, no mínimo, obviamente, um produto, mas vocês vejam que a Fabiane apresenta 3 produtos. Não pensam que isso a gente já tinha essa ideia e no início. E isso é que é bonito no trabalho de pesquisa da gente, e a pesquisa qualitativa nos apresenta essa característica, que o trabalho vai se delineando ao longo de sua realização. Os dados vão sendo coletados, vão sendo organizados e as coisas vão surgindo. Então, ao fim e ao cabo, nós temos aqui, por enquanto, não sei se será só isso, coitada da Fabiane, vai enlouquecer agora, nós temos 3 produtos. Então, o site, e eu quero dizer assim que é uma alegria que nós tenhamos este site, porque ele é fruto de um esforço de muitas pessoas, e que eu agradeço aqui, e nomeio, com certeza, a Fabiane, extremamente importante, a Jennifer, a Nicole, a Bárbara, que está aí, a Ana Lúcia, que não está, mas que também participa disso, e todos os nossos orientandos também. Era já um objetivo que nós tínhamos há bastante tempo. Ter um site que pudéssemos disponibilizar o trabalho, que é um trabalho grande. E aí nós temos a responsabilidade da Fabiane nesta aba do site, que vai trabalhar com essa questão das vivências e de todo esse material. Fora isso, nós temos esses cursos permanentes. Observem o nome, cursos permanentes, porque eu vou retomar essa questão aí para trabalhar com vocês também. E o e-book, que é justamente um e-book online, gratuito, para disponibilizar toda essa vasta gama de materiais para as mamães, para que possam ter este conhecimento para trabalhar junto aos bebês. E aí eu falo em cursos permanentes, eu falo em site, e aí tem um outro viés do nosso mestrado, que é importante trazer para vocês. Nós queremos que os nossos orientandos e nossas orientandas, que daqui a pouco finalizarão e já são nossos colegas e nossas colegas, e serão muito mais depois deste mestrado finalizado, que continuem com a gente, que continuem contribuindo com o trabalho, continuem investigando, porque isso vai contribuir com o desenvolvimento da nossa universidade. E a gente quer a nossa UERJ cada vez mais forte e que esses produtos, estes materiais, sejam disponibilizados gratuitamente para a nossa sociedade. Então, vejam que o mestrado profissional, ele é um caminho sem volta. Ah, meu Deus, agora todo mundo vai se apavorar. E nós ficaremos juntos como grupo de trabalho, né? Claro, naquele momento do mestrado, que a pessoa está fazendo o mestrado, há um trabalho intenso, é verdade. Depois não será com essa intensidade, mas nós queremos ficar juntos trabalhando. Então, é isso que eu quero, assim, com muita alegria, estar trazendo no trabalho da Fabiane, destacando que ela entrou no grupo de pesquisa e ela foi entrando, e hoje em dia é uma pessoa que contribui muito para a gente, né? Então, com esse preâmbulo, eu quero abrir para as perguntas que vocês com certeza tenham, podem abrir suas câmeras,
para fazer a pergunta, podem abrir seus microfones e está aberto, então, para a gente dialogar. Tem ali no chat, acho que a Andréia quer falar também, né? Ajuda, amor. Isso. Depois eu respondo o chat. Pode falar, Andréia. Oi. Oi. Fábio, eu fiquei encantada com o teu trabalho, com todo o amor, o encantamento que a gente percebe na tua fala, mas, sobretudo, a competência profissional, a competência educadora, a empatia com o todo que está sendo produzido. Muita gratidão por tu estar nesse momento, porque é um momento de encontro, muita gratidão por esse encontro compartilhado, realmente, e de nos permitir falar. Eu acho encantadora essa área que se está trabalhando. Tem algo que tu falaste que encontrou assim, em mim uma parceria. Eu também não toco nada. Até pedra eu erro, assim, se eu toco. Mas isso não quer dizer que a gente não saiba apreciar. Uhum. E a apreciação, ela se faz necessária em qualquer momento da vida da gente. E é preciso que se oportunize isso. Então, algumas pessoas veem a música como apenas um lazer, um prazer. Ela é mais que isso. Ela é muito mais que isso, né? Então, eu vejo nessa tua proposta uma riqueza infinita, Fábio. Antes de tudo, eu quero te agradecer por poder estar aqui compartilhando e dizer, assim, que esse início que tu falaste de como fazer, da vontade de fazer, ele foi um abraço naquelas pessoas que estão, assim como eu, dizendo: Jesus, a Prof. Cristina está num nível muito alto, não estou conseguindo. Então, eu quero te agradecer, tá, minha amiga? Sorte aí. Eu que agradeço. Não, e com certeza, né, eu também tinha essa dúvida, assim, porque eu não toco nenhum instrumento e não canto e nada, que nem eu disse, eu só cantei para o meu filho, mas eu não queria traumatizar os bebês cantando para eles. Então, eu também tinha essa dúvida, assim, algumas vezes eu ficava pensando e depois de um tempo eu perguntava para a Cris, eu vou ter que cantar? Tipo, eu já estava pensando eu indo para um coral, um negócio que, tipo, não combina comigo, assim, não é o que eu, sei lá, talvez em algum momento, até já pensei em começar a tocar violão, alguma coisa assim, mas nunca me arrisquei, sabe? Então, dela sempre falava, não, vai ter a parceria dos colegas, né, de quem já trabalha com isso, e daí eu acho que veio a pandemia, que trouxe várias coisas ruins, mas para nós trouxe várias coisas boas também, e esse grupo da extensão foi maravilhoso, assim, para a gente ver, né, as possibilidades e essa troca, porque cada um ajuda no que tem, no que sabe, né? Eu acho que esse grupo foi muito legal por isso, assim. Então, obrigada. Deixa eu fazer uma brincadeira aqui, só antes de vocês continuarem. A Fábio mal sabe que o outro produto final dela é ela ter que fazer um canto, uma apresentação. Não tá no projeto, não tá. Só pode apresentar o que está no projeto. Tu não falou para ela, prof, no início, que ela ia ter que fazer isso? Não. Mas tá revelando agora. Todo mundo vai fechar a câmera e vai sair correndo. Não, mas obrigada. E é isso mesmo, a gente vai modificando a pesquisa, vai vendo até chegar na pesquisa que a gente vai fazer mesmo, é um processo, né? Que legal, que bom que gostaram. E aí, Estevão? E aí, Fábio, parabéns pelo trabalho, Fábio, tá muito bom. Muito legal mesmo, mais para parabenizar mesmo. E agradecer o convite também de poder estar participando de alguma forma aí, né, convite que tu fez, acho que é uma oportunidade muito bacana a gente poder estar participando e, de alguma maneira, nessa construção desse teu conteúdo acadêmico, né, e como tu diz, é importante isso, essas pesquisas pelos levantamentos que tu fez e dar sequência a isso tudo, né, e poder disponibilizar depois. A gente vive momentos hoje bem importantes, assim, da educação musical. Eu acredito que muitas coisas que nós já percebíamos
na prática, hoje em dia, acho que se busca esses referenciais teóricos e científicos, né, para se evidenciar todas essas questões que é o estímulo das artes, de uma forma geral, os benefícios que as crianças têm, desde antes do nascimento mesmo, como tu traz ali, já de reconhecer, isso é bem interessante, né? A neurociência hoje traz isso muito forte também, né? Então, acho que é bem importante o teu trabalho, porque mesmo como tu traz, assim, tu não sendo especificamente da área da educação musical, para nós é muito importante isso, né? Porque valida em muitos... É importante esses argumentos, porque é importante tu levar isso para dentro da escola, muitas vezes tu tem que às vezes dividir, tu tem que ensinar, tu tem que explicar, muitas vezes, até para uma coordenação, a importância de alguns projetos, de algum trabalho. Então, isso é muito importante. Então, parabéns pelo teu trabalho. Obrigada, essa parceria aí. Valeu. Deixa eu responder ali no chat. A Jéssica lembrou da Bayer também, que trabalha com Piaget. E a Rebeca, deixa eu ver aqui. A Rebeca falou do Winnicott. Não estou achando aqui. A Rebeca fez uma provocação. Ah, tá. Que é o Winnicott. Então, o professor... Fala. Eu falei do Winnicott porque eu estou usando um pouquinho dele no meu trabalho, né? Sim. E ele fala muito sobre isso, né? A partir de quando que a gente começa a existir, né? Ele olhava muito para o bebê, então ele foi um dos primeiros psicanalistas e da área médica também que começou a olhar para o bebê antes do nascimento, a partir do nascimento, né? Sim. Mas estava brincando, tá ótimo. Eu assim. sei. Não, o professor Antônio, ele tinha me indicado também, né? Mas eu até conversei com a Cristina. Eu já vi algumas coisas do Winnicott, mas eu não trabalho com a psicanálise. Então, eu achei que para mim era muito difícil, tipo, nesse momento, porque tu tem que ter uma compreensão de ser humano diferente, né? Tipo, por exemplo, da abordagem que eu trabalho e dos estudos que eu faço, de uma abordagem psicanalítica, né? Então, eu até tentei dar uma lida, assim, mas eu disse, eu acho que não vai ser para essa encarnação, porque... Claro, é bem complexo. Porque é um assunto complexo, né? Por exemplo, para tu entender tudo que ele está falando ali, tu tem que ter umas leituras anteriores, né? Sim. Então, eu acho bem válido, assim, eu gostei, até dei uma lida, mas eu achei que eu não ia ter domínio desse assunto para estar falando, sabe? Sim. Eu vou lembrei dele e falei brincando, claro. Porque a gente falou que está todo mundo estudando o Winnicott agora. Não, mas é ótimo e eu vou querer ver na tua pesquisa, quem sabe eu me empolgo e me aprofundo mais. Isso. Obrigada. Rebeca, até a minha filha está estudando o Winnicott, acredita? Sério? É verdade. Eu estudei um pouquinho, mas na faculdade, assim, eu não tive muito sobre ele, mas eu sei que ele é super importante, né? Com certeza. A Graça. Mais alguém? Ah, tá. Onde é que será postada a inscrição? No dia 5 vai ser postado para a Rúbia e para quem mais tiver interesse, né? A gente vai colocar nas nossas redes sociais e a gente vai divulgar também pela UERGS. Agora, eu não sei se é no site, onde é que eles colocam, né, Cris? Igual foi para o grupo de formação de professores. Então, quem conhecer alguém que tenha um bebê de 0 a 2 anos, queira participar, tenha disponibilidade uma vez por semana, nas quartas-feiras, participar das vivências, já pode ir avisando essa pessoa para ela ficar de olho que quando sair a inscrição, como vai ser só 10 vagas, né, por causa dessa questão do online, enfim, então para já ficar de olho, né, nas nossas redes sociais que a gente vai estar postando. A pessoa já pode se inscrever. Pela UERGS, só para vocês entenderem, existe no Facebook, tem uma página da Pró-Reitoria de Extensão da UERGS, onde então todas as divulgações, as atividades de extensão são ali colocadas. Então, como é que é o procedimento que a gente faz? Bem procedimento de rede social mesmo, né? A gente posta, por exemplo, eu posto as divulgações, por exemplo, na página
do Grupem, que nós temos, da especialização em educação musical também, na minha pessoal, e eu passo para o ERGS, que então coloca na página do Facebook da extensão. Então, ali a gente compartilha e compartilhamos também no via... site. Exato, né? Via... Fala, amor, pode falar, querida. Não, que no site a gente também vai colocar. Perfeito. E isso é o mais importante, né? Porque no site nós precisamos chegar a quanto, Fábio? Não, a gente já teve mais de 1.000 visualizações, né? Então, a gente tem que chegar a 5.000 agora. Isso. Essa é a meta, né? E também, questão de então, lá vai estar, e também depois todo o material na página desculpa, no canal do YouTube. Isso, Amada. A gente vai disponibilizar também no YouTube as vivências, por exemplo, no encontro 1, né? No primeiro encontro vão ser cantadas determinadas músicas. Essas músicas a gente vai disponibilizar no nosso canal do YouTube, né? Então, ou o vídeo, não do ao vivo, né? Porque a gente não vai divulgar as famílias, mas ou um vídeo daquela música, ou só o instrumental, né? E a música cantada, enfim, com alguma imagem. Mas vai estar no canal do YouTube de livre acesso para quem quiser ouvir. Então, é importante que se saibam de alguém que queira participar, né? Como a gente também tem algumas pessoas conhecidas, né? Não sabemos se vamos, mas se vai participar, mas a gente já avisa para ficar ligado. Porque é que nem, por exemplo, teve aluno especial agora da UERGS, tem uma pessoa que eu conheço sempre quer participar. Daí olhou uma vez o site, não estava disponível na sexta, foi olhar só na segunda-feira. Não tinha mais vaga. Não, se a pessoa quer mesmo, tem que ficar ali, né? F5 atualizando o tempo todo, porque vai ser, espero que tenha bastante procura, né? Então é só ficar cuidando. Grazi. Fábio, eu tenho uma curiosidade, até a gente se fala bastante, mas eu não te perguntei. Como é que foi para ti? Eu lembro desde o ano passado, a gente em aula, tu tinha decidido o teu tema, e a tua questão era de investigar com gestante, era uma questão assim, hospitalar, tudo. E com a pandemia mudou tudo. Como é que foi para ti enfrentar essa mudança, assim? Tu ficou triste? Como é que foi? Vamos ter que mudar. Eu penso por mim, que eu sou bem afetiva, me apego nas coisas, sabe? Uhum. E tu ter assim na cabeça, eu vou fazer assim, assim, tal forma, não dá mais. Como é que foi para ti isso? Mais curiosidade mesmo. Sim. Na verdade, como eu disse, é uma construção, né? A gente começa estudando uma coisa, mas eu acho que, assim, nada foi fora, digamos assim. Eu acho que o ruim seria se tivesse mudado totalmente o enfoque da pesquisa. Mas não, por exemplo, os estudos que eu fiz sobre a gestação, eu também pude usar para fundamentar na introdução, em outros momentos, e para eu conhecer mais sobre o assunto, que também era um assunto que eu não conhecia, né? Estou aprendendo agora. Então, antes ia ser feito no hospital, e depois a gente mudou para a questão das escolas. Confesso que, para mim, nesse formato, ficou melhor, principalmente agora na pandemia, por exemplo, porque eu teria que ir a Porto Alegre toda semana para estar fazendo um contato numa escola, organizando tudo lá. Então, agora a gente já tem tudo certo, o projeto é nosso, né? Tipo, a gente não está dependendo de outras pessoas, já está tudo certo para acontecer. Para mim, foi bom nesse sentido, sabe? De eu ter a certeza que eu vou poder estar acompanhando as gurias ali, o projeto de extensão, então, que também era uma dúvida que eu tinha, né? Como que ia ser essa articulação? Que a Cris sempre falava, não te preocupa, a gente vai fazer, eu vou ter bolsista, enfim. Mas daí, quando começou o projeto e começou a se desenrolar, assim, também fiquei apaixonada, assim, porque a gente está construindo juntos, né? Então, eu estou conseguindo também construir conforme, que nem a gente sempre fala, claro, as decisões são coletivas, mas a gente vai vendo também, então vamos escolher qual faixa etária, então a gente define juntos, vai ser um grupo de criança, vai ser 2, então toda essa construção, né? E as gurias, nossa, super ajudam, né? A Jennifer, a Carol, a Bárbara, a Ana, a Nicole, a Jéssica, né, que mesmo ela não estando toda semana, às vezes a gente faz umas consultorias com ela, que ela já tem essa prática, né, da música para bebês, que as gurias não têm tanto, então, e eu não tenho nenhuma, né, então está sendo bem legal, assim, a Cristina, que já fez de tudo nessa vida, ela nos ajuda em tudo, então eu não fiquei chateada, assim, só a gente vai se adequando, assim, né, até no método, a gente faz um método, escreve, daqui a pouco, não, tá, vamos
quem sabe a gente faz assim, tá, então vamos lá. Nada que até 5 da manhã nessa vida a gente não resolve. E é isso, né? Ai, tá, parabéns, parabéns mesmo, tá muito bom o teu trabalho. A Cris, eu falei, Cris, pois é, porque a gente tá com dúvida, porque a gente nunca trabalhou dando aula para bebês e tal, e daí quem que tu poderia, né, nos indicar para nos ajudar? Que eu até já tinha falado com a Jéssica, mas a Jéssica estava um pouco sem tempo depois. Daí ela, eu já dei aula para bebês. Eu, meu Deus, já fez tudo nessa vida. E é isso. Já fez de tudo. Oi, Fabi. Oi, Jéssica. Fabi, em primeiro lugar, eu quero te parabenizar. Tá muito legal o teu projeto. E aí eu coloquei também ali a questão da Bayer. Eu vi que tu colocaste a Bayer, mas eu falei no quesito da teoria do Piaget. Eu vi que tu colocou a Keba, a Pecker, mas eu acho que a Bayer, ela fez a tese dela, se eu não me engano, relacionando todas as fases do desenvolvimento que o Piaget traz, relacionando com o desenvolvimento musical. Sim, a tese dela eu não li, eu tenho alguns artigos e um livro, e até foi uma coisa que eu fiquei em dúvida, assim, que mais para o final, antes de entregar, até falei com a Cristina, eu fiquei meio assim, porque eu usei ela na revisão de literatura, né? E daí eu fiquei em dúvida se daria para colocar também, tipo, eu não coloquei, por exemplo, a Hilari também na fundamentação teórica, mas eu acredito que depois eu vou usar. Eu fiquei meio assim, sabe? Porque eu já tinha usado na revisão, se poderia usar de novo, eu vou ter que pegar outros materiais que eu ainda não peguei, né? Para não citar, por exemplo, o mesmo artigo na revisão e na fundamentação, né? Então, eu vou até procurar isso que tu falou, que eu não tenho a tese dela. Isso, dá uma olhada, porque eu acho que até a própria Keba e a Pecker meio que são discípulas dela nesse sentido. Eu acho que é isso aí mesmo que a prof colocou. Dá uma olhadinha, porque ela fez toda essa relação que tu trouxe, assim, do Piaget, então tá prontinho ali. Ia ser bem legal, eu acho, que utilizar. Eu acho que sim, até a gente ficou, né, pensando, mas isso aí, claro, né? Vamos pensar, né, Jéssica? Porque é para isso que a gente está aqui também, para debater. De repente, a Jane Felipe traz alguma questão relativa a isso, mas também entendemos que a Fabiane, ela é psicóloga, então ela traz a teoria, né? E aí, talvez, a gente pegar da Esther, seria a partir da Esther. Então, talvez seja interessante pegar a teoria a partir da psicologia mesmo. Enfim, não sei, são coisas para a gente pensar como fazer aí. Mas, de toda maneira, está ali, Fábio. Passei ali. Peguei já, copiei. Tá? Não, acho que é uma boa contribuição. É super válido. E eu até senti um pouco de dificuldade, porque, claro, a pesquisa vai andando, a gente vai escrevendo, e, por exemplo, a fundamentação teórica eu fiz, tipo, até ficou bastante coisa, mas eu fiz, acho que em uma semana, assim, porque tinha que entregar. Então, eu senti muita falta também de, por exemplo, do próprio Piaget, de eu pegar mais conteúdos dos livros dele, né? Que, por exemplo, que nem eu falei para a Cristina, eu posso estar comprando livro, só que ele tem vários livros, e daí, como a gente não está com as coisas abertas, tipo, para eu ir numa livraria, claro, livraria em Osório não tem, Saraiva, livrarias assim, então, na livraria de Osório não existe livro de Piaget. E nas bibliotecas, tipo, da faculdade, por exemplo, que tem aqui, não tá aberto, assim, então, tipo, de tu ir, manusear o livro e ver o que tu quer pegar, sabe? Consegui baixar alguns, mas em outros idiomas, então, também senti um pouco dessa dificuldade que depois eu vou estar complementando, né? Peguei alguns que foram utilizados em outros trabalhos, mas de estar complementando. Mas agora já salvei copiei aqui para salvar já, para dar uma olhada também. Obrigada. Isso. É isso? Será que é fome? Fome, cansaço ou tudo, né? Bom, não sei se o pessoal tem alguma pergunta a mais, mas assim, eu quero dizer que eu estou satisfeitíssima com a nossa reunião de hoje. Nós tivemos até 42
42 pessoas participando, vamos pensar que é um sábado à tarde, né, de uma semana intensa de trabalhos que se tem, quer seja online ou mesmo presencial, que alguns estão tendo, e isso é justamente o que a gente precisa, estar juntos, vocês contribuindo, nós todos contribuindo, na verdade, com o trabalho da educação musical, discutindo sobre isso, né? Estou muito satisfeita, agradeço imensamente, Fabiane, pela tua apresentação, pela excelência da apresentação, pelo cuidado com a apresentação, tudo isso, com certeza, é importante para a gente democratizar o acesso ao ensino da música e ao aprendizado da música. Não sei se alguém mais quer comentar alguma coisa. Não? Acho que chega aquele momento, então, que a gente começa a abrir as câmeras, né? Para poder fazer o retrato. Eu coloquei ali o link de inscrição, se alguém quiser assistir a qualificação, vai ser na sexta-feira, às 19 horas. Vão assistir de novo, mas daí tem as contribuições da banca também. Vai ser bem importante. Ai, deixa eu ver, eu acho que aqui eu consegui alterar o layout, ó. Que estranho. Como assim, amada? Porque de botar mais pessoas na câmera, que até na nossa reunião de quinta-feira a gente estava conversando, que geralmente aparece só, acho que no máximo 12 ou 16 pessoas, né? Você está botando quantos agora? E agora eu consegui 40 e poucos. Que eu sabia que em alguma reunião eu tinha conseguido, foi nessa? Ó, vai lá alterar o layout. Ver se consegue. Ah, e aí onde é que tu puseste? O teu apareceu embaixo uma barra de aumentar? Eu tenho ali alterar layout, tem automático, mosaico, destaque, barra lateral. Então, daí tem um risquinho embaixo. Ah, sim, já Mas é observei. só na tua reunião que está aparecendo isso. Aprendi mais uma coisa hoje. Que Mas coisa não é maravilhosa. Mas não é sempre que está dando, não. Na outra reunião a gente fez, não deu, só a Jennifer conseguiu. A Felizarda. Que interessante. Então, Mas vamos fazer a Grazi não abriu a câmera. A Jéssica. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Deixa eu ver quantos eu tenho. Quantos eu tenho? Eu acho que é isso. O meu deu 49. Quer dizer, não tem 49 pessoas, né? Mas deu para todo mundo aparecer. Perfeito. Então, vamos tirar o retrato. Digam X. Que ótimo. Que bom. Gente, muito obrigada pela presença. Um bom descanso para quem o tiver, porque ainda os meus filhinhos continuarão comigo em mais uma orientação. Ah, meu Deus. Um beijo grande. Tchau, obrigada. Tchau. Valeu, gente. Tchau, tchau.